Olá, eu sou Luana Rodrigues, jornalista, editora-chefe do Jornal Exclusivo e esse é o Papo Exclusivo, nosso novo podcast. Por aqui estão passando vários nomes do setor calçadista para a gente falar de indústria, de varejo e, é claro, de tecnologia também. Quem está comigo aqui é o Michel Posebon, pronto para falar sobre tecnologia hoje, Michel? Afinado. Afinadíssimo. Afinadíssimo sempre. A ideia aqui é a gente ir um pouquinho além da notícia, a gente entender também o que acontece nos bastidores, o que se passa na cabeça dessas lideranças que estão por trás aí das principais empresas do setor calçadista. Tudo isso com a curadoria do Jornal Exclusivo, que hoje tem 56 anos de história, a maior plataforma de conteúdos do setor coreiro calçadista. Enquanto você nos assiste por aqui, na nossa tela tem um QR Code em que você pode fazer o seu credenciamento antecipado para a BF Show, a maior feira de calçados da América Latina. A feira ocorre de 18 a 20 de maio no Distrito AMB, lá em São Paulo. A gente vai marcar presença e tu pode garantir a tua também. Só escanear o QR Code. Vamos lá para o nosso episódio de hoje, dando as boas-vindas para o nosso convidado Gustavo Dalpisol, CEO da Fiber. Bem-vindo. Obrigado, Ana. Obrigado, Michel, pelo convite. Sempre um prazer estar com vocês aqui falando de calçado, falando daquilo que a gente ama, que é a tecnologia e inovação dentro desse mercado. E espero, né, trazer boas ideias aqui sempre para o setor. A gente estava comentando nos bastidores, né? Acho que eu fui pioneiro no podcast agora nesse projeto novo, né? Essa era a minha primeira pergunta. Ele não recusa um convite, que bom, né? A gente justamente pensou em começar esse podcast trazendo essa curiosidade. O Gustavo, ele foi nosso entrevistado em setembro de 2020, quando nem se falava muito em podcast, foi um projeto bem pioneiro nosso, do Jornal Exclusivo. A gente fazia o podcast aquele tradicional mesmo, só com a voz, para ouvir lá no Spotify. A gente chamou o Gustavo, ele veio até o Grupo Sinos. Passados 6 anos, Gustavo, e agora loucura. Aqui nesse novo espaço, nessa nova fase, a gente estava num momento de pandemia ainda, enfim, tu ainda também se reinventando naquele momento. O que se passou nesses 6 anos? Quem é esse novo Gustavo que tá aqui? Eu digo que a cada tempo a gente precisa se reinventar. Eu também, eu brinco que a cada 10 anos. Eu olho lá no meu calendário, a cada 10 anos a gente se reinventa. E claro, pós-pandemia foi uma mudança enorme de cenário para a Fiber, né? Lançamos um projeto que virou uma marca e disso nasceu uma mudança de cenário importante no nosso ecossistema, né? A cada tempo eu me reinvento, já fui estúdio de design, depois eu fui pioneiro em tecnologia do têxtil, né? Viramos uma indústria têxtil e agora cada vez mais focado na marca, né? Em trazer benefícios através de produtos, né? E como a minha vida é uma trajetória, né? Eu digo que eu vou juntando as pontas, né? Então do design da indústria para a marca, não foi algo que foi desconectado, e sim uma construção que eu venho fazendo, e isso é muito legal, porque traz diferenciais importantes para aquilo que eu estou planejando. Sim, né? Se a gente parar para pensar, já foi as máscaras da CBF, né? Durante a pandemia, enfim, realmente, a gente fala muito aqui sobre essa versatilidade também de conseguir se reinventar. E quando a gente fala de indústria calçadista, a gente ainda pensa um pouco em projetos, em processos que são mais tradicionais, né? E eu queria saber hoje, na tua opinião e com a tua experiência, assim, sobre a tecnologia mesmo, assim, hoje, qual é o papel principal da tecnologia dentro do setor? A gente, Luana, sempre pensou tecnologia, quando se falava em calçado, a gente sempre trazia um padrão de tecnologia para qualquer estilo de produto, né? O esportivo não era algo tão presente até então no nosso ecossistema calçadista, né? Era sempre voltado a mais ao mercado da moda, a manufatura. Então, por muito tempo, a gente sempre olhou como fábrica, como o mesmo desenho, né? O mesmo pilar estrutural, industrial, com o mesmo estilo de máquinas e tudo. Com o avanço das tecnologias, foram se criando novos perfis de fábrica, né? Então, fábricas voltadas ao mundo do esporte, fábrica que segue no modelo tradicional. Então, foram criando tecnologias diferentes. Eu digo que hoje no modelo presente e futuro, tá? As marcas que estão realmente fazendo diferença, elas começam a inovar não só no produto, mas no modelo industrial.
tá? Então deixa eu fazer entender esse conceito. Uma vez que tu toma posse de uma ideia, essa ideia ela está no produto, na inovação do produto, no design ou nas características talvez de sustentabilidade, enfim, mas a tua indústria ela é moldada pelo teu conceito de marca, tá? E aí tu tem uma indústria diferente da outra. Hoje a gente está realmente separando os tipos de indústria no mercado do calçado, né? Então, cresceu um universo de produtos esportivos. Os esportivos nem sempre são a mesma característica. Tem empresas que trabalham com tecnologia de NIT, tem empresas que fazem o próprio EVA, o próprio composto, são mais verticalizadas. Outras trazem outros tipos de tecnologia e as marcas vão se cadenciando para dentro desses ecossistemas, né? Então, meio que a indústria puxa o conceito de marca hoje, né? Essa é uma mudança importante que eu vou comentar um pouco com vocês hoje. Perfeito. Te perguntar também do Nietzsche, né? Tu foste um dos precursores do calçado aqui no Brasil, né? Uhum. Como é que tu vê a técnica hoje nos calçados esportivos, o emprego dela, né? Como é que tu enxerga isso? O Nietzsche é isso, né? É aquilo que eu falei. Eu acredito que ele cresceu em volume mais do que a quantidade de produtos e marcas que ele tinha para sustentar ele, tá? Vamos dar um exemplo. Vou botar exemplos de marcas que quem é do mercado do calçado gosta de construir parâmetros por bases, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma Allbirds ou uma Rothy's, que são marcas que são desenhadas e estruturadas para o conceito de produto de Nietzsche. A Fiber também é um modelo nesse conceito, como marca, né? Então, tu vê que todo o ecossistema da marca, ela está voltada nesse pilar de fio reciclado de PET, né? Uma Rothy's, por exemplo. Então, toda a cadeia industrial dele, ela utiliza a tecnologia do Nietzsche. Ela ganha escala internacional, tem mais volume e ele faz com que essa estrutura de cabedal cresça junto com o crescimento da marca. Hoje no cenário do que a gente construiu aqui, ficou evidente que as marcas esportivas absorveram essa tecnologia, mas as marcas de moda elas utilizam isso pontualmente. Ela não é uma marca que traz isso, a tecnologia como característica da marca, né? Então eu percebo isso. Marcas que utilizam a tecnologia como característica principal vêm crescendo, né? Porque esse pilar de inovação da técnica do Teara, ela é muito interessante. Agora eu vou defender o diferencial que me fez apostar na tecnologia. Poxa, uma tecnologia que reduz 80% do processo produtivo, né? Que transforma praticamente aquele sistema que a gente tinha de cabedal com várias peças, né, em uma única peça, que tem condição de trazer fios sustentáveis, né, junto nessa base, tem como trazer tecnologia também. Ele resolve uma grande parte da estrutura da cadeia, né. Nós, como marca, se apossamos dessa tecnologia para construir produtos. O mercado, ele espera outras marcas normalmente lançarem produtos com esse estilo para, então, absorver essa tecnologia. Então, eu vi uma grande ociosidade, né, do que está acontecendo. Mas ela segue sendo, detalhe, a principal tecnologia para cabedal. Isso é um ponto importante para colocar. Nenhuma tecnologia hoje substituiu essa técnica, né? Nada é mais evoluído do que isso, mas eu vejo que falta uma visão das marcas de explorar a tecnologia de uma melhor maneira, utilizando os diferenciais que ela tem, e não somente trazendo como visual ao produto. Então eu vejo que 80% do mercado entendeu ela como visual de produto, né? E 20% tomou posse da tecnologia e fez disso seu diferencial de marca. Perfeito. Então, acha hoje que a gente pode dizer que a inovação, ela ainda pode ser uma escolha ou não? Ela é uma condição realmente para quem quer se manter competitivo no mercado? É estar sempre olhando para o novo, é estar se reinventando? Eu acho que quando a gente fala em tecnologia, né, tem que entender qual é o perfil de público, de consumidor, porque pode ser que tu tá fazendo uma marca mais voltada ao luxo, à manufatura. Talvez a manufatura
ela se torne um diferencial do teu negócio. Quem trabalha com couro, quer mostrar aquele produto, a gente fala o italiano fatto a mano, é feito à mão, né? Que é aquele produto que mostra esse detalhe de produto a um. Existe um outro olhar de uma outra visão que é mais voltada, eu diria, ao mundo esportivo ou, muitas vezes, ao mundo de conforto, que é colocar novos materiais para dentro do produto, aonde comporta, sim, a tecnologia. Eu vejo que não existe uma escolha de 100% tecnologia ou assim, a tecnologia não vai mudar, não vai tirar o produto feito à mão. Mas o fato é, estamos com cada vez menos pessoas para fazer produtos fabricados à mão, né? Então, ora é uma escolha da indústria, de marca, ora é uma escolha também de necessidade de trocar, de substituir processos manuais por tecnologia, porque não tem mais mão de obra para assumir o crescimento da operação. Uhum. Te perguntar em relação ao mercado esportivo, de calçados esportivos, né? A gente tinha até um tempo 2 marcas que elas estavam lá no topo e ninguém incomodava elas de certa maneira, né? Uhum. Hoje a gente tem essas 2 marcas, vou falar, é a Nike e a Adidas, né? Sim. E hoje a gente tem marcas que estão entrando e estão chegando com tudo e estão, de certa maneira, incomodando elas. O caso da Roca, a On, né? Como é que tu vê esse movimento entre esses big players aí no mercado, né? Muito importante hoje é as marcas que sabem construir uma narrativa e construir, vamos colocar assim, um cliente fiel ao propósito que a marca quer colocar. Marcas que são muito generalistas tendem a cair em volume, né? Nike e Adidas lideraram por muitos anos esse mercado e sempre trouxeram inovação, patrocinaram os principais atletas, enfim. Mas a narrativa deles talvez se tornou antiga. E também tem uma escolha de público, né? Onde está o público A, não está o C. Então, às vezes, quando lança um produto, e o perfil da Nike, principalmente, é de revisitar novos produtos a cada tempo. Vocês percebem isso, né? Então, existe um produto, sai de linha, daqui a pouco volta esse produto. E o que acontece é que eles são marcas muito big players. Ou big brands, né? Elas são empresas que tendem a buscar um volume muito grande. E o consumidor que busca diferenciação, algo novo, já não se identifica mais com essa marca. E aí tu tem On, tu tem Roca, tu tem outras marcas que estão trazendo uma narrativa diferente, um design diferente, uma proposta mais exclusiva ao produto e vem crescendo. Então, diversas marcas entrantes agora vem crescendo espaço. E aí, existe uma balança de mercado. Enquanto umas crescem, e não é uma, são várias marcas crescendo, as grandes tendem a comer esse espaço que elas sempre ocuparam, né? Então, eu digo que o mercado já não é mais generalista. O mundo é feito de várias bolhas. Então, é assertivo quem abocanha um determinado setor, uma determinada bolha de consumidor e faz um produto específico para isso, né? Ganha esse jogo. Então, dentro dessas várias bolhas espalhadas no mercado, não existe alguém que chega com uma tarrafa e joga e engole todas elas de uma vez. Sim. Aí vem esse espaço que eu acho que o mercado virou um mercado favorável, hoje, totalmente favorável ao nascedor de novas ideias, né? Então tu vê eu digo que o dinheiro do futuro tá aí, tá? São nas novas empresas. O dinheiro do futuro não está nas empresas tradicionais, nas novas ideias, porque hoje é muito fácil tu construir uma narrativa nova do que tu pegar uma narrativa antiga e tentar mudar, tu entendeu? Essa baleia que pra tu virar a curva não é fácil, né? Então o mercado está se desenhando para isso. E aí um detalhe: novas narrativas se encaixam a novas tecnologias. Tanto por exemplo, vai pegar a On, ela está lançando, por exemplo, um tênis de corrida Light Spray. É uma tecnologia dela. Então não existe mais esse lance de, eu tenho uma tecnologia de calçado e vários utilizam. Eu posso criar uma tecnologia, criar um produto específico, né, e me apropriar de uma narrativa com
uma tecnologia específica própria minha, uma patente, né? Isso é legal. Queria falar um pouquinho sobre o consumidor. Tu acha que o consumidor ele consegue dimensionar isso, entender toda essa questão da tecnologia, ou hoje ele ainda compra muito pelo preço, pela estética, placa de grafeno, nem sei o que é isso, não faz diferença pra mim, ou a gente tem essas bolhas, como tu vinha falando, vai ter aquele consumidor que tá buscando um tênis de performance e vai estudar sobre isso e vai comprar, mas o mercado mais popular, assim, como um todo, sabe? Como é que tu enxerga o consumidor? O consumidor se conecta com o perfil de mudança de varejo, tá? Vamos criar dois exemplos. O varejo tradicional, antigo, era: tu ia até a loja, dentro da loja tu via vários produtos e dentro dos produtos que haviam naquela loja tu tomava a decisão de compra. Então a decisão de compra era criada no momento de tu pisar na loja e decidir. Por influência do vendedor, pela explanação do produto, lançamentos, enfim. E aí como o Michel falou, Nike e Adidas dominavam, e outras marcas, de repente ASICS e etc., dominavam esse canal. Hoje, tu falou a tua necessidade, eu preciso jogar um tênis, eu preciso de um tênis que não machuque e tal. A internet vem e te traz a melhor opção. Então, com isso, a tomada de decisão não está mais no varejo, está no teu telefone. E aí ganha quem tem a melhor narrativa de marca e não propriamente a força da marca. Porque a força da marca se dá muito no varejo. Mas no celular, vale quem fizer a melhor abordagem. E o consumidor hoje vai para o varejo já sabendo o que ele busca. Então, os canais viraram uma briga de precificação. Quem tem o produto mais barato ou qual é a melhor forma de acessibilidade. Então, a forma de acessar é o canal tradicional, mas a tomada de decisão está em rede social. Tá? E a gente é bombardeado por isso o tempo todo. Se a gente falar algo agora, a gente abriu o telefone e já é em tempo real. E a internet, a narrativa, os influenciadores, todo esse ecossistema está aprendendo muito rápido como funciona a mente do consumidor. Né? Então, como gerar gatilhos de decisão de compra. Então a gente está meio que virando alguém dependente disso, tanto para relaxamento, quanto para pesquisar coisas, quanto para comprar, né? Então, a internet agora, claro, vem a inteligência artificial, e aí talvez a tua decisão de compra vai estar aonde? Pela IA. Então, tu vai colocar ali quais são os atributos que tu precisa e ele vai te sugerir a melhor alternativa de compra. E tu acha que tudo isso mesmo sem colocar o tênis no pé? Tem ainda aquela parcela que, tipo, preciso experimentar, mas de uma maneira geral, assim, hoje o consumo se define muito pelo digital. Tu faz eu acho que é que nem comprar carro, tá? Tu escolhe entre 2 ou 3 opções, meio que define, e aí tu vai realmente provar já com uma expectativa de decisão de compra. Então, talvez tu queira dizer, eu estou em dúvida entre A e B. Aí tu prova esses 2 produtos para tomada de decisão, ou talvez sim, eu digo que o varejo também está tentando se especializar em criar pessoas profissionais ali que podem te orientar melhor no canal de venda, né? Mas como a mão de obra também é difícil nesse segmento, algumas lojas conseguem, mas de forma geral isso não é tão fácil de tu encontrar. Te perguntar em relação à indústria brasileira, né? A gente fala assim da capacidade que ela tem de receber demandas de outros países, né? Teve as questões de sourcing, né? Migrando e olhando para o Brasil como uma oportunidade. Tu acredita que a indústria brasileira hoje ela tem capacidade para atender assim marcas internacionais em sentido de tecnologia do Parque Fabril, como é que ele se encontra hoje? Tu acredita que o Brasil tem condições para suprir essa demanda? Assim? A gente é procurado sempre quando há conflitos. Eu digo assim, exatamente. Eu acho que assim, se o mercado bagunçar ao ponto de servir como oportunidade o Brasil, sim. Como mercado, indústria e custo, não. É fato.
muitas vezes é o seguinte, o mercado bagunçou, trancou, ou seja, aí vem uma demanda, né, dos americanos para comprar aqui. Não, compra da China, fechou, a China não vai para os Estados Unidos, o Brasil então, é alternativo. nós somos o backup, né? Tipo assim, precisou um abastecimento, eles vêm nos procurar, mas é aquele negócio curto, né? Porque a indústria brasileira, que às vezes assim, eles têm até dificuldade de operar, ou fazer operações tão de curto prazo, né? Tu sabe que uma indústria hoje tu precisa construir parceiros de longo prazo, né? E essas oportunidades elas vêm, mas pouco se gera realmente de negócios porque são de tempo muito curto. O que tu acha, na tua opinião, assim, hoje, que parece muito do futuro, mas está mais perto do que a gente imagina de acontecer no setor? O que parece muito É algo que parece muito distante, mas na verdade, se a gente parar para pensar, já é algo que tá no nosso dia a dia, na indústria, enfim, seja com relação à inovação, à tecnologia. Como antigamente a gente não tinha dimensão, talvez, do que a inteligência artificial seria, sabe? Tipo, não, inteligência artificial é algo que tá muito distante do meu trabalho, e hoje já tá aqui tão presente, assim, tu consegue enxergar algo assim, dentro na tua rotina hoje que tu... Olha, isso aqui é uma tendência. Eu acho que daqui 5 anos todo mundo vai estar fazendo. Eu acho que tudo que é inovação, antes tempo, se levava muito tempo para o consumidor absorver aquilo que se era proposto. A gente tinha aquela cultura no calçado. Lancei isso no tempo errado, né? Lancei isso antes do tempo, né? Era a nossa cultura falar isso porque... hoje não. Hoje eu acho que o que tu lançar na frente, tu ganha mercado. Tu tem uma tendência de... o consumidor tá buscando o novo. Tá querendo ser inovador. Tá querendo buscar algo diferente. O que falta, às vezes, para nossa indústria é, coragem, segundo, é condição, né? Dinheiro. Então, dinheiro. Eu preciso ter condição. O governo precisa ajudar a fomentar isso. E segundo, é coragem de empreender, né? Porque... Eu digo, o empresário brasileiro, o empreendedor, ele é muito solitário, né? E a gente tem, por mais que a gente tenha essas discussões aqui que ajudam a participar toda a cadeia, mas no fundo, a gente está lá individualmente brigando com um mercado que não está favorável. Mas, Luana, assim, eu vejo isso. Eu gosto disso. Eu gosto de inovar, eu sempre gostei de ser pioneiro naquilo que a gente faz e digo para quem está assistindo, o pioneirismo sempre me deu grandes oportunidades, né? Então, hoje, o que eu estou fazendo na indústria? Eu estou usando muita tecnologia de IA para fazer a gestão da operação, né? Estou usando onde a gente puder colocar tecnologia de inteligência artificial, a gente está colocando, né? E buscando sempre investir em novas frentes, né? Isso sempre me deu uma vantagem competitiva, mas eu fiz desse desenho de negócio o meu perfil, o perfil da minha empresa, né? Sim. Eu sei que não é a regra das outras marcas que às vezes lançam uma tecnologia, mas demora para engrenar, né? Mas é uma pergunta um pouco, que assim, tudo que a gente fala hoje como novidade, amanhã já tem outra coisa, né? Então é muito difícil gabaritar uma resposta dessa, porque o que eu falar agora já está ultrapassado amanhã, né? Então, mas eu acho isso. A gente vê muita gente viajando para a Ásia, né? Diferente de tempos atrás, que pouco se faziam esses movimentos. A gente está buscando muita tecnologia fora, está entendendo, mas eu acredito que onde o mercado ficar propício para isso, as tecnologias vão entrar. Mas ainda nós estamos num momento de mercado com muitas barreiras. Te botei numa... Não, foi uma pergunta de... Fiz uma pergunta difícil, viu? Te perguntar em relação à indústria... Já se fala na indústria 5.0, né? Sim. Mas a gente viu assim que a indústria 4.0 não chegou ainda, né? Como é que tu enxerga isso, né? Para essa mudança... Tá longe aqui no Brasil especialmente ainda? No Brasil, né? Olhando assim para esse recorte. A barreira maior das indústrias, seja ela 4.0 ou avançando para 5.0, sempre foi em nós termos uma estrutura de produtos que gerem continuidade, Michel. Por quê?
É difícil, é muito difícil tu pegar uma cadeia que precisa lançar produtos diferentes, com características diferentes constantemente, ou toda semana tem 5, 6 linhas de produto, né, na esteira, fazer com que essa indústria se automatize. Agora, quando, um exemplo, uma indústria que já é bem automatizada, ao meu ver, é a indústria do poliuretano, sapato de segurança. Esse é um mercado que, por exemplo, vai lá na máquina, o robô já movimenta, já retira. Então, é uma indústria 4.0 indo já para 5. Agora, eu vejo que a mudança da inovação, ela começa na ideia da marca. Por exemplo, eu vou ser especialista e vou fazer só sapatilha. Né? Vou fazer o número 1 de sapatilhas no mercado, vou fazer o número 1 de mocassim no mercado. Ou seja, eu defini ser uma referência, né, dentro de um perfil, o que vai gerar uma continuidade da minha cadeia produtiva, o que permite eu automatizar. Né? Então, pode ser. Eu acho que algumas indústrias tendem a ser automatizadas, né? Outras tendem a ficar eternamente presa ao modelo clássico tradicional de fabricação do calçado. Né? Perfil da marca, perfil estratégico da marca. Mas eu digo que sempre o design, a ideia vem na frente de tudo. A gente criou uma cultura de fazer as marcas se moldarem à indústria. Isso é muito errado. O que puxa é a venda. O que puxa são as ideias, o que puxa é o design. Esse é o que chama atenção, né? Agora, quando tu pensa, não, eu preciso criar produtos dentro da minha cadeia produtiva, isso, de certa forma, te limita bastante. Ou tu tem que fazer terceirizado algo e não é viável para a tua operação, né? Então, eu acho que essa cultura, ela precisa, aos poucos, mudar, né? O que manda é a venda. O que manda é a ideia. E depois tu adapta a fábrica. Mas como a gente tem muitas empresas já há muitos anos, né? A gente ficou muito sendo fabricante de calçado, né? E algumas marcas, claro, tiveram muito sucesso por estarem cuidando lá da ponta. A gente tem que entender a mudança da mente do consumidor, que mudou muito. Detalhe. A necessidade, a cabeça do consumidor mudou e mudou muito. Minha família teve lojas de calçado há um tempo atrás. A gente brincava, as pessoas iam fazer rancho de calçado, né? Rancho, né? Era vários calçados, né? Aquela pilha de sapato, né? O carnê. Esse era o perfil, né? De tu ir para uma loja, comprar, e o carnê fazia tu todo mês chegar lá e comprar mais produto. Então, a forma de socialização era se vestir bem, era um outro perfil. Hoje, o nosso dinheiro do calçado foi para o celular, foi para o carro, foi para outras necessidades, e o quanto a gente consome? Muito menos, né? Então, isso é uma mudança cultural. E aí vem o minimalismo, né? Principalmente o mercado masculino é muito forte nisso, né? Para nós, uma camiseta e uma calça jeans, tu tá bem vestido e tá resolvido, né? Então, o público masculino sempre foi um público que consumiu menos, mas muito mais fiel à marca, né? E o público feminino... E gastando bastante também. Eu acho que o homem, ele não se importa de pagar mais por uma camisa de uma marca que ele é fiel, né? Diferente da mulher que talvez compre 4 blusas com um preço mais barato, mas numa quantidade maior, né? O homem tem 3 marcas, a mulher tem 50 marcas. 50. A gente tá quase chegando no final. A gente tem feito com os nossos convidados aqui 3 perguntinhas rápidas com respostas rápidas pra gente encerrar aqui. Eu queria que tu dissesse então pra gente uma marca que tu admira. Eu vou defender o meu campo aqui, né? A Fiber, claro. Tá bem. O futuro da indústria numa palavra. Longevidade. E um conselho pra quem tá começando. Eu acho o seguinte, tem que ser arrojado, né? Seguir muito o teu instinto, porque o instinto fala muito sobre habilidade pessoal, né? Quando tu segue o teu instinto, tu segue o teu cerne principal, a tua habilidade que faz tu ganhar dinheiro, né? Muitas vezes não tem que olhar para o sucesso que o outro tem a partir daquilo que ele é habilidoso. A gente tem que olhar para aquilo que nós somos.
né? Então, o meu sucesso veio a partir das minhas habilidades. Eu soube utilizar isso e empreender sobre isso, né? Falei essa semana aqui, empreendedorismo é tornar aquilo que tu sabe e tem habilidade de forma escalável, né? Então, para quem está iniciando, eu diria o seguinte, segue o teu coração naquilo que tu ama e tu gosta, porque tu vai ficar muitos anos fazendo a mesma coisa. Então, se tu não amar isso e tu fazer algo porque tu acha, isso aqui é uma tendência, isso dá dinheiro, cara, na primeira pedra que tu cair, tu já vai desistir, isso é óbvio, né? Tá certo. A gente vai te agradecer, então, pelo nosso... A gente tinha muitas perguntas ainda aqui, tá? Mas a gente tá seguindo o nosso... Vamos marcar o o 2, temporada 2 vem aí pra gente falar. É sempre bom conversar contigo. Acho que a gente sempre sai com muitas ideias, né, Michel? Com certeza, sempre. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Lembrando que a gente tá com todos os nossos episódios lá no YouTube, também no Spotify, e é claro, com os melhores momentos sendo divulgados no nosso Instagram. Fica o convite para você se inscrever aqui no nosso canal também e seguir @Jornal Exclusivo no Instagram. Até a próxima.